Boa noite, gente linda. Como prometemos, essa passagem maravilhosa do capítulo 5 do Evangelho de João, ela é muito comprida. Então, nós prometemos fazer de 2 vezes. Lembra? Da vez passada, a gente fez a primeira parte, que foi até o versículo 29. Hoje nós vamos do 30 até o final dela, que é o versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, 47, tá vendo? Ela é muito grandona. Então, é João explicando por que Jesus falou tanto a respeito de que tudo que ele fazia vinha de Deus. É porque aqueles escribas e fariseus viviam perseguindo Jesus, porque Jesus falou que ele veio do Pai, trouxe os ensinamentos do Pai e estava cumprindo a missão dele, que vem do Pai. Então, tudo ele agradecia, ele dava graças, ele rogava ao Pai. Tudo que ele ia fazer, ele pedia ao Pai em oração. Ele entrava num colóquio íntimo com o Pai. E isso irritava aqueles escribas e fariseus, aqueles donos lá da sinagoga, que se julgavam os melhores em tudo e não aceitavam os ensinamentos de Jesus, como não aceita até hoje, né, gente? Israel não aceita Jesus, não. Eu vi ontem, uma dessas live aí, uma bandeira de Israel escrita embaixo, Jesus. Onde que esse pessoal tá com a cabeça, gente? Né? Lá, os israelitas não aceitam, eles esperam o Messias deles até hoje. E fica todo mundo ligando aquela região a Jesus. Eles não gostam de Jesus, eles nunca gostaram. Para eles, Jesus foi mais um profeta que passou por aqui, e não o Messias. Eles esperam o Mashiach deles até hoje. Então, João está explicando a perseguição que Jesus estava sofrendo desses escribas e fariseus. E Jesus, então, começa a explicar para eles essa questão de que ele não é Deus, mas ele é igual a Deus, ele veio de Deus, enviado de Deus. Entendeu? E mesmo assim eles o perseguiam, né? Então, no versículo 30, ele vai dizer: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se fosse de mim mesmo, eu não seria justo. Mas tudo que eu julgo, tudo que eu vejo, tudo que eu faço, vem do Pai. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eu não estou aqui testificando de mim, não, gente. Quando eu falo que Jesus era o médium de Deus, todo mundo fica horrorizado de eu falar isso. Mas ele recebia direto as orientações de Deus. Se nós pedimos, nós oramos para Deus, por que Jesus não podia receber as intuições? Hoje a gente vê esse pessoal aí pulando igual o canguru aí nos púlpitos e falando que está recebendo Deus. Por que Jesus não podia receber a intuição do Pai? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O que ele está querendo dizer que está testificando dele, Jesus? É João. João foi o apóstolo que mais testificou o verdadeiro Jesus. Os outros se importaram muito com genealogia, onde Jesus nasceu,
que tinha uma estrebaria lá, que não tinha vaga nas pousadas, que Jesus pisou aqui, andou acolá. João não. João, ele vai profundo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Tanto é que Jesus preservou João até 105 anos aqui, encarnado, para passar o Apocalipse para ele na hora que ele achou que era devido. Precisou de exilar João numa ilha, para ele ficar por conta, para ele poder receber o livro do Apocalipse. Então, ele está dizendo que ele não pode testificar sozinho, só o que vem do Pai. Mas existe um que testifica dele, Jesus. Aqui ele vai falar que é João, quer ver? Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Vós quem? Os escribas e fariseus. Vai lá, olha se ele é o Messias mesmo, quem é esse homem, por que ele fica falando que ele é filho de Deus, aquela coisa toda. Ele que está explicando. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Eu não recebo testemunho de homem, não. Eu recebo testemunho de Deus, direto de Deus. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele quer. De qual luz aqui que Jesus está falando? Daquele que está testificando dele, que é João. Porque João dedica o evangelho dele, e olha que João foi o último a escrever. Ele demorou muito para escrever o evangelho dele. Marcos, que não conviveu com Jesus, escreveu. Lucas não conviveu com Jesus, escreveu. Paulo não conviveu com Jesus, escreveu aquele milhão de cartas, né? Tem mais carta aqui do que os ensinamentos do evangelista. E Mateus, que conviveu com Jesus, escreveu, foi só Mateus e João. E depois de muito tempo é que João vai escrever. Eu acho que foi nos anos 70, se não me falha a memória, tá, gente? Nos anos 70 daquela era, chamada depois de Cristo, é que João foi escrever o seu evangelho. E ele não ficou perdendo tempo, sabe, com coisas materiais, multiplicação dos pães, porque senão também ia ficar muito repetitivo. Porque, na verdade, Marcos e Lucas foi copiar de Mateus. Mas João foi autêntico. Ele não fala dessas passagens. Não, ele não fica contando aquele monte de parábola, para não ficar repetitivo, né, gente? Aí ele vai falar de um Jesus mais espiritual, não um Jesus tão terra-terra. Então, aqui Jesus está explicando exatamente isso. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Olha as obras que eu faço. Quem aqui que faz isso? Ninguém nem ligou para isso, né, gente? Aqueles escribas e fariseus, aqueles doutores da lei, eles não ligavam para as obras de Jesus, as curas que ele fez, andar por cima das águas, sumir aqui, aparecer lá, multiplicar os pães. Eles nem ligaram para isso, não. Então aqui ele está falando das obras, as obras que ele fez. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Vocês estão falando de mim? Eu vim do Pai.
Eu só prego aquilo que o Pai me permite, mas vocês não vê Deus, vocês não enxergam e nem ouvem Deus. E é assim mesmo, né, gente? Então, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Quer dizer, ele me enviou, mas vocês não acreditam em mim. Se vocês não acreditam em mim, vocês também não acreditam no Pai. Porque foi ele que me enviou. E eu só faço aquilo que ele manda. Gente, muita gente me pergunta, eu já até expliquei isso, se Jesus estava aqui referindo-se a Javé, Jeová. Não. Jesus aqui, na maioria do Evangelho de João, ele está falando do Pai. O nosso Deus, incognoscível, aquele Deus bondoso, amoroso. Ele não está falando de Jeová, o Deus da guerra, da matança, do abuso com criancinha. Não, ele está falando de Deus, Deus mesmo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se vocês ficam aí na sinagoga estudando essas velhas escrituras sem parar, dias e dias a fio, como que vocês não viram lá que as escrituras testificam, que as escrituras falam de mim? Olha lá, examina de novo as escrituras. Gente, são vários profetas que anunciam a vinda de Jesus. Isaías, então, é o mais claro de todos. Isaías, inclusive, ele vai dizer para a gente endireitar as veredas, para a gente consertar os caminhos para receber o Senhor. E quando ele vier, quem sou eu para desatar os nós das suas sandálias, das suas alpacas? Isso é que Isaías fala. E ele virá montado num burrinho, entrará em Jerusalém com toda a sua glória. Será que esses escribas não estudavam realmente as velhas escrituras? Porque ela fala tanto da vinda dele, né? E não quereis vir a mim para terdes vida. Por que vocês não vêm a mim? Por que vocês não acreditam em mim? Sacerdotes incrivelmente endurecidos. E são até hoje, viu? Até hoje eles não acreditam em Jesus. Eu não recebo glória dos homens. Eu não preciso que vocês me glorifiquem, não. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, o que ele está dizendo para aqueles doutores da lei? Gente, eu estou numa alergia. Sabe por quê? O tempo já está começando a querer virar e fazer um calorzinho. Graças a Deus, eu detesto o frio, eu sou friorenta demais. Mas aí, ó, lá vem a coceira. Toda mudança de tempo é isso. Eu não recebo glória dos homens. Não. Vocês ficam aí me condenando, me perseguindo, não me conhecem. Até hoje não sabem quem eu sou. Eu não recebo glória de vocês, não. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Porque se tivesse o amor de Deus, ia reconhecer que Jesus fazia aquelas coisas em nome de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitaríeis. Quantos que passaram falando em seu próprio nome? Não é? Quantos? Moisés, todos aqueles profetas. E eles aceitaram.
ficava estudando aquelas velhas escrituras o tempo todo ali na sinagoga. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Vocês ficam aí, né, buscando a honra uns dos outros. Isaías, Zacarias, Daniel e Amós, e por aí afora, aquele monte de profeta, uns dos outros. Mas vocês não buscam a honra que só vem de Deus. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Eu não vou acusar vocês, não. Eu não vou aproveitar que eu vim do Pai e vou voltar ao Pai, mas eu não vou acusar vocês, não. Jesus não acusa ninguém, não. Não. Jesus não acusa, não julga, não maltrata, não atormenta. Não. Ele não faz isso, não. Jesus nunca. Você vai para as trevas, você vai para o inferno, você está errado, você precisa modificar. Não. Ele pregou, ele exemplificou, ele ensinou e ele deu liberdade de cada um seguir se quiser. Se você quiser me seguir, você me segue. Se você não quiser me seguir, você não segue. Muito interessante a ideia de Jesus. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Será que vocês acreditam em Moisés mesmo? Será que vocês estudam Moisés mesmo? Gente, eu estou olhando aqui meu cabelo. Eu fui lá pentear o cabelo antes de vir para cá. Eu mesmo ri de mim no espelho. O meu cabelo tá igual o da Brigitte Macron, a mulher do Macron lá da França, que faz um côncavo aqui, né? Que negócio assim. Eu olhei lá no espelho e falei, gente, é igual o cabelo daquela Macron lá, que cabelo horroroso, com a peruca horrorosa dela, coitada. Aliás, não só a peruca, né? Eu mesmo ri de mim. É um capacete mesmo, não tem jeito, ele é assim e pronto. Então, Moisés escreveu de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês estariam acreditando que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo. Mas vocês estudam Moisés, mas não entendem? Não. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus aqui está jogando a responsabilidade para eles. Se vocês não acreditam em Moisés, vocês também não vão acreditar nas minhas palavras. Tá certo. Tudo bem. Interessante ele, né? Fazer o quê? Se vocês não acreditam em Moisés, que está falando tanto de mim, como é que eu vou querer que vocês acreditem em mim? E ele encerra a passagem com essa pergunta. Ele faz uma pergunta para eles. Jesus sempre deixava uma pulga atrás da orelha daqueles escribas e fariseus. Desculpa, gente. Vocês viram que eu mudei a frase? Ah lá, eu vou direcionar o celular para lá para vocês verem como que tá bonita. Ainda enfeitei. Deixa eu pegar. Só um minutinho. Olha que lindinha que ficou. Botei uma florzinha, mudei o formato da letra, fiz ela num estilo mais oval, vendo? Para não enjoar, né? Que a outra ficou um ano, né? Aí agora essa também vai ficar um ano, até a gente gravar. Um novo mandamento vos mando. Vos dou, desculpa, viu, gente? Não é mando, não. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus. Essa frase está em João, capítulo 13, no versículo 34. Dá uma olhada lá. Um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros. Jesus está colocando como mandamento, gente, esse novo mandamento, tá? Que vocês amem uns aos outros. É o único mandamento de Jesus, para nos amarmos e não nos matarmos, não abusarmos uns dos outros, principalmente dos inocentes. Eu vou continuar falando. Enquanto essa hediondez continuar nesse planeta, eu vou falar de abuso com inocente. Bom, é um assunto que me... Agora mais um escândalo, né? Agora lá com o Bambambam lá do norte. Quem diria, né? Que loucura, gente. Então, ameis uns aos outros. Só isso. Jesus não veio aqui para pedir dinheiro. Nunca pediu dízimo, ofertas, frutas, pães. Nunca. Ele nunca pediu roupa. Ele nunca pediu casa nem terreno. E ele nunca pediu que alguém beijasse os pés dele igual Saibaba. Sabia que Saibaba, quando as pessoas chegavam perto, ele dava o pé para a pessoa beijar. Nunca achei graça nisso. Um espírito tão maravilhoso, tão adiantado, que fazia coisas assim, né, inimagináveis, transformar areia em ouro, em joias, tirar lá de dentro do pote aquelas joias, entregar para a plateia, mas gostava que as pessoas beijassem os pés dele. Ao contrário, Jesus é que vai lavar os pés dos apóstolos e dos discípulos. Então, amai-vos uns aos outros, não é maltratai-vos, né? Espancai-vos, fazei guerras, joga bomba. É amar, a única coisa que ele pediu. Um novo mandamento vos dou, não é vos mando, ou vos obrigo, ou vos enfio goela abaixo. Amai-vos. Então, vamos ao nosso presente de hoje. É igual essa garrafa que a gente tem aqui, né, na nossa mesa, que eu amo essa garrafa. É um vinho que tem até o nome do meu neto. Esse vinho chama Mateus. Essa é minha. Aí eu fiz essa aqui. Achei que ficou um pouco escura, mas foi bom que deu uma variada também, né, gente? Tampinha de amaciante, ela sai e você pode fazer uma jarrinha igual eu fiz com a minha. Tá aí o nosso presente de hoje. Eu acho muito simpática, muito singela essa cor areia. Tá aí então a nossa oferta de hoje. Você pode receber nas suas mãos para enfeitar a sua casa essa simpática garrafinha de vinho que eu reciclei. Que Jesus nos abençoe. Um beijo bem gostoso no seu coração.